primeiro você me ensinou que você, em holandês, era jij. Depois eu vi que você usou lá num exemplo, je. Aí depois, jej. Aí, je. Aí, jej. Aí, je. Aí, jej. Afinal, o que tá certo? Por que tem dois? Por que você não escolhe um e continua? E nós, é vei, é vê, é zei, é zê? Calma. Respira, respira. Os dois jeitos de falar estão corretos. E hoje a gente vai aprender a diferença, quando usar um, quando usar outro, por que tem dois. E olha, deixa eu te contar, a aula de hoje, sério, a aula de hoje tá épica. Bora! Olá, tudo bem? Como é que você está? Eu já estava aqui ansioso para mais uma aula com você. Com você? Com yay ou com ye? Pois é, né? Qual a diferença? Isso aqui é um negócio que no começo, isso me dava uma dor de cabeça. Eu ficava pensando por que tem dois jeitos de falar o negócio. Ou tem mesmo, tá certo isso, tá errado. Eu olhava para isso aqui, ó, por exemplo, pro nós, e eu pensava que isso era que alguém escreveu em inglês e tinha esquecido de arrumar, sabe? Porque V poderia ser we, que é nós em inglês. Olha, isso era uma coisa que não me entrava na cabeça. As pessoas falavam yay, depois falavam yay, e no final das contas, qual que tá certo, qual que tá errado? Olha, os dois estão certos, tá? E já sabe que as nossas aulas aqui são épicas, né? Então a gente vai ver um monte de exemplo para as coisas fazerem sentido. Antes de continuar, já curte o vídeo aí e se não tá inscrito, tá vacilando bastante, porque isso me ajuda demais. Vambora! É claro que a gente, antes de se jogar de cabeça ali no mar holandês, a gente estuda qual vocabulário que é importante para a aula de hoje. E eu tô aqui considerando que você já estudou, que tá sabendo todo o vocabulário das aulas passadas, certo? Então vamos lá, rapidinho aqui, ó. Hoje, colherzinha de chá para você, apenas 5 palavrinhas. Nossa, tá muito fácil, né? Vamos ver a primeira aqui, ó. Idei. Idei. O que é idei? É ideia. Ter uma ideia. Por que tem um asterisco aqui? Porque essa é uma palavra da aula passada, que eu esqueci de botar lá na tabela, então anota aí na tua listinha lá, aula... Nossa, nós já estamos no vídeo 11 da fase 1. Nós estamos voando aqui. Daqui a pouco nós estamos fluente. Então, idei é ideia. Water. Cuida para não falar um water, ou sei lá como você fala isso daqui no inglês, mas é water. Água. Fault. O que é fault? Fault é erro. Isso aqui não é falta, tá? Eu achava no começo que isso aqui era meio que assim, uma falta, sei lá. Mas não, é erro. Por exemplo, se eu quiser falar assim, ó, erro meu, falha minha. Então eu vou falar main fault. Vi é quem. Então, por exemplo, quem é você? Vi, bem, yay. Wat é o que. Por exemplo, o que é isso? What is dit? 5 palavrinhas então, tá fácil. Vamos ver como é que tá a nossa escala aí, como é que tá a nossa evolução. Olha lá, 4 palavras novas, porque uma aqui é da aula passada, então a gente já tá com 95 palavras. Tá estudando, né? Para de vacilo, né? A aula vai ficar muito mais produtiva se você saber essas palavras e as palavras das aulas anteriores, né? Vamos lá, revisar algumas rapidinho aqui, ó. O que é plezier? Diversão. O que é vraag? Vraag. Ik heb een vraag. Wat is vraag? Ah, olha só, já estamos construindo frase aqui, ó. Vraag é pergunta. E o que é dorst e hunger? Dorst é sede e hunger é fome. E as outras eu deixo para você revisar. Vamos embora para aula? Pois então, hoje o nosso foco está nisso aqui, ó, nessas palavras que eu circulei aqui, nesses pronomes que eu circulei. Por que existem dois? Olha, eu posso resumir a aula toda de hoje em uma única palavra. E a palavra é nadruk. Nadruk. Conhece essa palavra em holandês? Não conhece? Ela significa ênfase. O que isso quer dizer? Quer dizer que no holandês existe um jeito de você pôr ênfase no pronome que você está usando. Tá estranho? Vamos ver vários exemplos que vai ficar muito mais claro. Primeira coisa que eu já posso te dizer assim, ó. Yay e ye, eles são a mesma coisa, tá? Os dois são você ou tu em holandês. A única diferença é que o ye, ele é neutro, ele é mais informativo. E o yay, ele é mais direcionado, ele é mais assim com ênfase na pessoa, é com ênfase em você. Não fez sentido ainda? Fica tranquilo. Vamos ver vários casos. Então, olha, eu tenho 6 casos, 6 exemplos que é mais ou menos quando isso acontece. Você não precisa decorar os casos, é só mais para tentar clarear aí na sua cabeça. Vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui, ó. Waar is zij? Onde ela está? E a outra é waar is ze? Onde ela está?
war ist sie versus war ist sie. Vai lá, me diz, qual é a diferença entre essas duas frases? Nenhuma, né? Na verdade, existe sim. Se eu te mostrar isso daqui, começa a cair um pouquinho a ficha? Olha só, onde ela está versus onde ela está. Começou a entender? E se eu colocar assim, ó, war ist sie, sie, war ist sie versus war ist sie. Entendeu a diferença? Olha só, nesse contexto aqui, ó, eu tô apontando e você não tá vendo onde tá minha mão, né? Mas aqui, ó, neste contexto aqui, a gente está se referindo especificamente a ela, aonde ela está. Nesse daqui, a gente está se referindo ao lugar. Conseguiu entender? Em português, a gente simplesmente bota mais força na palavra que a gente quer fazer a pessoa, né, da conversa entender. Então, por exemplo, onde ela está, não ele, onde ela está, versus onde ela está. Eu não quero saber com quem, eu quero saber onde. Então, waar is ze? Vamos ver mais um exemplo para reforçar? Olha só. Je spreekt goed Nederlands. Je spreekt goed Nederlands. Você fala bem holandês. Ok, certo? Agora isso daqui. Jij spreekt goed Nederlands. Sentiu a diferença? Ainda não? Então, você que está aqui arrebentando nesse curso de holandês comigo. Jij spreekt goed Nederlands. Conseguiu ver a diferença? Sentiu? Olha só, aqui eu estou dizendo é você, especificamente você, não qualquer outra pessoa. Eu estou falando de você. Jij spreekt goed Nederlands. E aqui eu estou dizendo assim, ó, jij spreekt goed Nederlands. Poderia ser jij spreekt goed Engels, goed português. Mas aqui eu estou com foco na pessoa. Vamos ver mais uma situação? ênfase em mudanças de situação. Como assim? Vamos supor que está rolando um diálogo aqui entre o nosso Gilbertinho holandês aqui e uma pessoa qualquer aí. Então, ele vai dizer assim, ó, Hoi, hoe heet je? Hoe heet je? Isso daqui significa como você se chama ou qual o seu nome. Então, hoe heet je? Aí a pessoa vai responder, Hoi, ik heet Anna. Ou sei lá, qualquer outro nome. Agora, continua o diálogo. En jij, hoe heet je? Tá vendo? Ó, eu tô direcionando para a pessoa que eu mudei na conversa. Então, tava rolando a conversa com essa pessoa. En jij. Sentiu a diferença? Eu tô dizendo assim, ó, en jij, hoe heet je? Tá vendo? Ó, a minha pergunta aqui não é com base... Não, eu não quero saber da pessoa, eu quero saber o nome dela. Por isso que é hoe heet je. O foco, a ênfase tá aqui, ó, no hoe heet. Só que para mudar o foco da conversa, en jij, hoe heet je? Vamos ver mais alguns exemplos? Ah, ó, claro, né? Ele não ficou mudo, né? Ik heet Carlos. Bem-vindo, Carlos, à nossa super aula de holandês. Perguntas. Perguntas geralmente é neutro. A não ser que eu quero de fato, como foi lá no nosso caso do waar is zij, né? Mas 99% das perguntas vai ser neutro. Por quê? Porque o foco está no que eu estou perguntando e não para a pessoa que eu estou perguntando. Então, por exemplo, onde eles moram? Waar wonen ze? Wonen é um verbo, tá? É morar. Isso aqui a gente vai estudar mais pra frente, por isso que não tá na nossa listinha. Então, waar wonen ze? Tá vendo? O meu foco é saber onde eles moram e não saber eles. Wie ben je? Wie ben je? Quem é você? Quem é você? Né? Eu não tô dizendo assim, quem é você? E você? E você? Não, é quem é você? O meu foco tá em saber quem. Então é wie ben je? Wat doe je? Wat doe je? Wat doe je? O que você está fazendo? Olha só, essa frasezinha aqui, ó, anota aí na tua lista de frases úteis. Wat doe je? É, o que você está fazendo? Mas olha só, je, eu só não coloquei em negrito, mas é neutro. Wat doe je? Wat doe je? Vamos dar uma olhada num exemplo um pouquinho mais real aqui, ó, um diálogo. Olha só esse exemplo aqui, ó. Waar wonen ze? Onde eles moram? Tá vendo? Ó, o foco não está nas pessoas. Aí a minha resposta vai ser zij wonen in Rotterdam. Zij wonen in Rotterdam. Aqui, ó, eu tô respondendo para a pessoa, por isso que eu tô colocando a ênfase nas pessoas. En waar wonen jullie? En waar wonen jullie? Jullie não existe ênfase. Wij wonen in Den Haag. Tá vendo? É nessa estrutura que geralmente acontece. Na pergunta, a ênfase não está no pronome, na resposta, sim. A mesma coisa aqui, apesar de eu não ter uma ênfase para jullie, e na resposta eu vou colocar wij. Wij wonen in Den Haag. A pergunta foi direcionada. En waar wonen jullie? Jullie, vocês. Aí a gente vai responder wij wonen in Den Haag.
Olha, eu sei que não é tão claro, tá? Mas vamos ver mais alguns exemplos que vai dando uma clareada. Outra situação. Informações e instruções. Sempre vai ser num contexto neutro. Por exemplo, propaganda. Aqui, ó, você consegue ver aqui, ó. Ze zijn terug. Eles estão de volta. Ó, ze, não é zei. Ou então em placas, você nunca vai ver assim, ó. Jij mag hier je telefoon niet opladen. Você não pode carregar o seu telefone aqui, carregador, né? Ou então, por exemplo, assim. Obrigado por você não fumar ou vapet. Vapet eu não sei em português, mas sei lá, se alguém sabe, bota aí nos comentários. Não lembro a tradução disso. Mas olha só. Bedankt dat je. Je, não jei. Esses contextos de placas vai ser sempre neutro. Então, je mag hier. Você não pode aqui. Ou então aqui, olha só, essa propaganda aqui, ó. Als je echt iets wilt worden. Als je, não é als jij. Isso é bem normal, tá? Outra situação. Textos, livros, jornais. Olha só que interessante isso daqui, ó. Este livro aqui, olha o nome do livro, é Ik. Vai lá, um teste aí pra você. Como é que você lê isso daqui? Tá me acompanhando em todas as aulas? Estudou as aulas de pronúncia? Fala aí. Ik mis je. Tá errado. Ik misje. Ik misje. S com J aqui, ó, junta e vira igual o meixe. Ik misje. Olha só o ye aqui, ó, tá vendo? Na capa do livro, não é ik mis yei. E, olha só, esse trecho aqui, ó, é inclusive desse livro aqui. Eu só catei um livro, tá? Não fiquei caçando muito, mas olha aqui, ó. Olha que interessante. Ik heb je ingeschreven. Je maakt zeker. We eerlijk zijn. Je hebt ze gedaan. Ze zijn. Je hem. Je devar. Tá vendo? Não tem nenhum momento que o ye é yei ou ve é vei. Porque isso daqui é um texto, não existe... Claro, pode ser que vai ter uma situação no livro que o autor, o escritor, ele quer dizer, ele quer realmente, na conversa que está acontecendo, botar ênfase, né, num dos pronomes. Mas 99% das vezes, olha, eu não fiquei caçando para achar isso daqui, tá? Eu só procurei um livro que tinha ie no nome, tá aqui, baixei a amostra grátis ali na Amazon, livros, pega aí, faz um teste, procura um livro, você vai ver que 99% das vezes o pronome ele tá neutro. Manuais de instruções, mesma coisa, né? Olha só, talvez você não consiga ver porque tá pequenininho, mas olha só, o Z, ó. Zorg dat de kinderen niet in de koelkast kunnen komen. Ze kunnen worden opgesloten. Então certifique-se é um manual de instrução de uma geladeira, né? Certifique-se de que as crianças não consigam entrar na geladeira. Elas podem ficar trancadas lá dentro. Ze kunnen, não é zei kunnen. Tá vendo? É uma instrução, por isso que é neutro. Outra situação. Dois pronomes combinados. Como assim? O que isso quer dizer? Em frases que geralmente é assim, ó. Eu, isso, você, aquilo. Por exemplo, ik drink coffee. Eu bebo café. Zij drinkt water. Tá vendo? Ó, existe uma... Não é uma comparação, mas existe duas pessoas na frase. Por isso que eu vou dizer assim. Ik drink coffee. Zij drinkt water. Eu bebo café. Ela bebe água. Outro exemplo. Jij kookt en ik doe de afwas. Você cozinha e eu lavo a louça. Então você cozinha, eu lavo a louça. Quando tenho dois pronomes, sempre vai ter essa ênfase para dar o contraste. Eu faço isso, você faz aquilo. Outra situação. Frases incompletas, entre aspas, não é bem incompletas. É, por exemplo, assim, eu alguma coisa e você. Ou então eu, mas você. Quer ver? Olha só. Ik drink geen koffie. En jij? Ik drink geen koffie. En jij? Eu não bebo café. E você? Então, olha só, a ênfase novamente no pronome e você. Ik maak fout, maar jij ook. Eu cometo erros, eu erro, mas você também erra. Então, ik maak fout, maar jij ook. Tá vendo? Olha só, é isso que eu quero dizer com frases incompletas. Seria, eu cometo erros, mas você também comete erros. Então, quando tem essa questão de comparando os pronomes ou dizendo assim, ó, eu fiz isso, mas você também fez isso. Eu estudo holandês, mas você também estuda holandês. Tá ficando um pouco mais claro? Olha, eu posso me estender aqui por horas falando e dando exemplos, mas no final a questão é essa, tá? Um detalhe importante. Tradutor fail. Tradutor fault. Tradutor maakt fout. Olha, tradutor AI, ChatGPT,
eles não se dão bem com essa questão de ênfase. Você vai jogar uma frase lá e ele vai traduzir, às vezes vai estar certo, às vezes vai estar errado. Então, sai do tradutor, tá? Eu confio muito em tradutores hoje em dia, eu acho que eles estão num nível excelente, espetacular, mas para isso não funciona. Você só tem que entender que existe ênfase e é lá onde que você bota o yay, o zei, o vei. Então, só confia no teu instinto e no que a gente tá vendo aqui, ó. A questão é ênfase, né? E sai do tradutor para esses casos aí, não confia muito não. Vamos dar uma recapitulada agora, pegar todos os passos só para clarear. Sabe que eu sou engenheiro, eu gosto de tabela, né? Então vamos botar numa tabela um negócio aqui, ó. Primeira situação, ênfase na pessoa. Jij, jij spreekt goed Nederlands. Jij spreekt goed Nederlands. Jij, não outra pessoa, você. Aqui eu vou sempre usar com ênfase. Quando eu tenho mudanças de situação, estou falando com uma pessoa e vou mudar para outra pessoa. Então, em jij, hoe heet je? Lembra do diálogo lá? Então aqui, ó, mudanças de situação, eu vou ter ênfase. Perguntas. Perguntas geralmente são neutras. Wat doe je? Wat doe je? Wie ben je? Waar woon je? Tá vendo? Ó, é wat, wie, waar. Eu quero saber onde, quando, quem e não você. Contextos mais neutros, que propagandas, manuais, instruções, livros, geralmente vai ser je, porque eles não estão falando com você especificamente, eles estão falando para um público em geral, então vai ser je. Pronomes combinados, eu faço isso, jij faz aquilo, eu lavo a louça, você cozinha. Frases incompletas, quando eu não termino a frase porque tem a ver com a primeira parte, né? Então, por exemplo, eu ainda não curti o vídeo, mas você já curtiu, né? Eu não preciso nem terminar a frase. Eu ainda não, mas você. Então aqui vai ser sempre com ênfase. Ficou mais claro um pouco? Ficou um pouquinho mais claro? Olha, no final das contas, como eu falei lá no começo do vídeo, tudo tem a ver com o nadruk, que é ênfase. Olha, não se preocupa, tá? Eu sei que eu nunca vou entender isso, eu nunca vou aprender isso, eu não tem jeito, eu estudo e uma hora eu falo ye, depois eu falo yay, e aí eu sempre falo yay porque sai automaticamente ye. Não se julgue, fica tranquilo, respira, calma, as coisas não precisam ser tão complicadas assim. Esse vídeo é para te mostrar a resposta das tuas perguntas, é só para isso, tá? Eu só digo assim, ó, cuida apenas no que é mais crítico. Quando você vai fazer uma pergunta e você bota aquela pressão gigante no yay, sabe? Wat doe je? Tá vendo? Parece que você tá gritando com a pessoa e você vai lá, yay. Só não faz isso. Se você disser assim, ó, wat doe je? Wat doe je? Só não bota pressão mais o yay que aí vai ficar estranho, tá? O certo é, wat doe je? Wat doe je? Wat doe je? Então, o que você está fazendo? Se você não gritar enquanto tá botando a pressão ali, a ênfase, tá tudo certo. As pessoas não vão te julgar, não vão te deportar de volta pro Brasil, tá? Relaxa. Agora você vai pegar um livro e vai ler e vai ver um monte de ie lá e vai entender. Vai ver a placa na rua e vai entender. Ou então vai ouvir uma conversa e alguém falou zei ou yei e vai entender. Se você não tá falando certo ainda, fica tranquilo. Não sabe quando usar um ou outro, fica tranquilo. Só lembra que é ênfase. Você quer direcionar na pessoa que você está conversando? Yei, zei, vei. E não ye, ze, ve. Tranquilo? Vamos agora conferir rapidinho os exercícios da aula passada, onde a gente estudou o verbo hebben. Vamos lá, um a um. Primeiro bloco aqui, ó, até o 10, eu tinha que usar a conjugação correta, que é o have, hebt, heeft ou hebben. Já lembra, né, olhando aqui aquele nosso acordo em como a gente vai estudar os verbos. Have é para a primeira pessoa, ik heb. Hebt é para je e u. Então, você e o senhor, senhora. Heeft é para zij, hij, que é ela e ele. E hebben é pro resto, que é o nós, vós, eles. Então, ik heb, u, jij hebt, zij, hij heeft, wij, jullie, zij hebben. Vamos lá. Aqui é fácil demais. Hij, en broer. Ele tem um irmão. Hij heeft een broer. Jullie é vocês. Tem Nederlandse cursos. Vocês têm um curso de holandês, então é hebben. Jullie é hebben. Wij, dorst. Wij é nós. Nós temos sede. Nós hebben. Wij hebben dorst. Lucas and book. Lucas é ele. Então, ele tem um livro. Lucas heeft. Lucas heeft een boek. Jij en Bram en zus. Você e Bram, que frase estranha, né? Mas tá ali. Você e Bram têm uma irmã.
Então, você e Bram é quem? Juli. E Juli é haben. Juli, haben und sus. Maria e ich somos nós. Maria e eu. Então, nós é haben. Maria e ich haben leis. Julia e Pedro, stress. O que é? Julia e Pedro são eles. E eles é zij. Zij haben stress. Eles estão estressados. Ich en kat. Eu tenho um gato. Ich heb een kat. Meneer Hans en vraag. Meneer Hans tem uma pergunta, então é hebt. Esse é o nosso acordo, tá? Poderia ser heeft, mas a gente vai usar hebt aqui. Então, próxima, wij en afspraak. Nós temos uma reunião, um encontro, um appointment. Então é wij hebben een afspraak. No próximo bloco, a gente tinha que escolher o pronome correto, com base no verbo. Putz, tá muito fácil, olha só. Vocês, né? Então, haben Hauswerk. Por que eu coloquei vocês? Porque haben, lembra, é wij, jullie, zij. Então, aqui poderia ser qualquer um deles, mas eu estou dizendo que é vocês. E vocês é jullie. Jullie hebben Hauswerk. Fiets. Maria heeft een fiets. O que é? Maria heeft een fiets é ela. Ela é zij. Zij heeft een fiets. Então, ela tem uma bicicleta. Anna e Peter, eles hebben een boek. Ana e Peter têm um livro. Então, é eles. E eles é zij. Zij hebben een boek. Eu e você. Eu e você. Somos nós. Nós é wij. Wij hebben een idee. Nós temos uma ideia. E essas duas a gente fez junto, que é ik en broer. Eu tenho um irmão, então é ik heb en broer. E a última é Julia. Julia heeft honger. Julia está com fome, então é zij heeft honger. Julia é ela, por isso que é zij. Olha, eu não sei se você acha fácil, se você está achando difícil, mas o que eu quero que você faça é, se você está me acompanhando vídeo a vídeo, se você está começando do começo as coisas, pausa aqui, repete todas essas frases, tá? Repete em voz alta, faz isso para você, faz esse favor, vai lá. Hij heeft een broer, jullie hebben Nederlandse cursus, wij hebben dorst, Lucas heeft een boek, jij en Bram hebben een zus, Marina en ik hebben lees, Julia en Pedro hebben stress, ik heb een kat, meneer Hans hebt een vraag, wij hebben een afspraak, jullie hebben huiswerk, zij heeft een fiets, zij hebben een boek, wij hebben een idee, ik heb een broer, zij heeft honger. Repete isso, anota. Se tem alguma coisa que você não está entendendo, estuda, mas usa principalmente para falar em voz alta, tá? Isso vai te ajudar demais a treinar a sua pronúncia. Acertou todas? Se não acertou, não tem problema, só de você estar aqui, você já é uma pessoa extremamente incrível. E a gente chegou a mais uma aula que, sinceramente, eu gostei muito dessa aula. Ela foi talvez meio confusa, mas olha, eu pedi isso para 2 professores, tá? Eu pedi para nativos e ninguém nunca me explicou esse troço direito. É sempre, não sei, ye é a mesma coisa, tanto faz. Não é a mesma coisa, tá? Se fosse a mesma coisa, existiria só um. A questão é que na cabeça do nativo, tudo funciona automático. Eles não pensam que eles estão botando pressão aqui, ênfase lá, que uma hora eles falam um, depois eles falam outro. Mas confia em mim, esses são os cenários, dá uma olhada na tabela lá, vida que segue, um abraço, bebe muita água, dorme bem, que isso ajuda demais a estudar, não desiste, assiste os vídeos na ordem, se inscreve no canal, olha na descrição, eu sempre deixo o link, às vezes eu tô assistindo coisa no YouTube, eu acho uma coisa interessante de um vídeo que eu postei 3 semanas atrás, eu vou lá e coloco lá no link na descrição, tem grupo no WhatsApp, tem no Instagram, só segue lá e tamo junto, até a próxima aula, um abraço!